Olá, meu amado, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nessa manhã de segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, primeiramente, dizer: seja muito bem-vindo a essa manhã devocional, a esse momento devocional, meu momento devocional. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que esse momento, ou compartilhamento desse momento, venha a ser bênção para a sua vida, para o seu ministério, e que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser edificados pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que este seja um dia de bênçãos da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com a roupa um pouco mais, digamos que apropriada para o frio, haja vista que amanhã, hoje aqui em Fortaleza, começou com umas pancadas de chuva, né? Com uma certa neblina, então está um clima um pouco frio. E estava aqui a meditar na palavra de Deus, na minha manhã devocional, como de costume, como habitualmente faço, e fui conduzido aqui a uma breve reflexão, a fazer aqui algumas anotações, e eu quero compartilhar com você esse meu momento devocional com uma palavra ao educador cristão, trazendo uma palavra para você, educador cristão, você que é professor, você que é um cooperador na área do ensino em sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que muitos irmãos que acompanham as transmissões do Facebook e também em meu canal no YouTube são professores de escola bíblica dominical. São homens e mulheres que atuam na área do ensino em suas respectivas congregações. Então eu quero compartilhar com você uma palavra, e eu espero que essa palavra devocional seja bênção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixando claro aqui de antemão que a exposição desse momento devocional não é na intenção de menosprezar ou diminuir o trabalho dos muitos irmãos que servem na igreja do Senhor Jesus de maneira voluntária, com afinco, com dedicação, fazendo sempre o seu melhor. Mas a intenção aqui, na verdade, é de transmitir instrução, de transmitir ferramentas que possam ser úteis para nós, que são úteis para nós como professores de escola bíblica dominical. Também exerço essa função há muitos anos, tanto na obra missionária quanto na igreja local, a qual hoje nós congregamos aqui em Fortaleza, na Assembleia de Deus, aqui em Aerolândia 3, igreja presidida ou pastoreada hoje, supervisionada pelo nosso amado irmão pastor Rafael Santos, tendo como pastor presidente o nosso pastor Antônio José. Meus queridos, nós vamos ser conduzidos aqui a dois textos bíblicos para que possamos então discorrer a respeito dessa manhã devocional, a respeito dessa palavra devocional ao educador cristão, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que esse vídeo, o compartilhamento desse vídeo, sirva como uma ferramenta que venha abençoar a sua vida na condição de professor, na condição de educador cristão, em nome do Senhor Jesus. Peço perdão a você que visualiza este vídeo, tá? Pelo meu semblante aqui de cansaço, é porque eu estou desde a madrugada aqui, meditando na palavra de Deus e também, para buscar a presença de Deus e orar ao Senhor nosso Deus.
assim como também muitos outros irmãos despertam bem cedo para clamar ao Senhor, para orar, outros para as suas respectivas atividades laborais. Então, peço perdão aos irmãos aí pelo meu semblante, tá? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e em seguida nós fazemos a leitura, iremos fazer a leitura de 2 textos bíblicos, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa manhã na tua presença. Te agradeço pela oportunidade de estar iniciando o dia contigo, na tua presença, Senhor, nesse momento devocional. Te agradeço, Pai, por tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela minha casa, pela minha família. Eu te agradeço pelo pão de cada dia. Te agradeço pela sabedoria, pelo entendimento de tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos amados irmãos que ouvem e que hão de ouvir essa transmissão. Te peço em nome de Jesus, ó Pai, que nunca nos falte graça, que nunca nos falte desejo de aprender contigo, desejo de buscar a tua face, e que haja sempre em nós um coração ensinável, o desejo de aprender, de crescer, não para a nossa glória, mas sabendo que o nosso crescimento, Pai querido, é para melhor servir a Ti. Que o Senhor nos ajude nesse sentido, no nome de Jesus eu te peço. Desde já te agradeço. Amém. 2 textos, meus amados, para a nossa reflexão. O primeiro texto é o capítulo 12 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12 e versículo 7, em nome de Jesus, que nos diz assim: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, que se dedique ao ensino. Aquele que ensina, que haja esmero no ensino, ou dedicação no ato do ensino. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A palavra diz: o que ensina, esmere-se no fazer, no fazê-lo, ou que se dedique, se prepare, se dedique, que haja empenho, dedicação, esmero, preparo no ensino. O outro texto que eu quero compartilhar convosco é o texto da Epístola de Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios, escrito de Paulo aos Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 11. Apenas o versículo de número 11 e o versículo de número 12, também versículo 14, para a glória de Deus, amém? Que diz assim a palavra de Deus: e Ele mesmo concedeu, Ele mesmo deu à igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, visando assim o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 14: para que não sejamos mais como meninos, levados ou agitados de um lado para o outro, conduzidos ao redor por todo e qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, algumas coisas se fazem necessário pontuar quando o assunto é educação cristã. Nós sabemos que quando o tema é educação cristã, ou quando o assunto é ensino bíblico, ensino teológico, quando o tema é escola bíblica dominical, nós sabemos que há uma grande gama, ou uma grande, vamos dizer, uma grande soma, essa é a palavra certa, né? Um grande número
de conhecimento, um grande número de conhecimento quando o assunto é a escola bíblica dominical. Há muitos homens e mulheres de Deus que possuem uma certa habilidade para tratar dessa temática, para falar a respeito desse assunto. Inclusive, no decorrer da minha caminhada ministerial, eu tive a oportunidade de ter acesso a alguns materiais de alguns respectivos escritores. De maneira mais recente, eu tive a oportunidade de fazer a leitura do material de um pastor chamado Tiago Rosa. Um livro a respeito de escola bíblica dominical. Tiago Rosa, ele é uma referência, ou uma das muitas referências na área do ensino, na área de escola bíblica dominical. Então, já quero deixar claro aqui que esse vídeo, essa transmissão, é uma transmissão que não visa tratar aqui da questão de educação cristã de uma forma total, no sentido de tomar todo ou trazer todo o conhecimento dessa esfera, dessa área de educação cristã, escola bíblica dominical, enfim. Mas esse momento devocional visa somente o compartilhamento de algumas pequenas, claras, pequenas e diretas instruções para todos nós, na condição de educadores cristãos. E recomendo aos amados irmãos que assistiram esse vídeo, essa transmissão, que procurem, se você é um professor de escola bíblica dominical, assim como sou, se você é um educador cristão, adolescentes, infantis, jovens, que você procure conhecimento mais aprofundado acerca da educação cristã, para que você possa ser um professor sempre com excelência, sempre fazendo o melhor para a glória de Deus, sempre servindo da melhor maneira, sempre fazendo o melhor para a obra de Deus, na obra de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. O próprio texto que nós lemos aqui, o texto que foi lido por nós em Efésios, no capítulo 4 do escrito aos Efésios aqui, você pode observar que o próprio texto fala, visando o versículo 12, Efésios 4, 12, o próprio texto nos fala o seguinte, visando, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, por gentileza, o versículo 12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Logo fica claro aqui que o papel ou a serventia dos dons mencionados ou da ação mencionada, destes ministérios aqui mencionados, os evangelistas, profetas, apóstolos, pastores e mestres, estes são para a edificação, para aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, para essa finalidade. Então fica claro para nós, já na leitura deste texto, deste versículo, que o papel do educador cristão visa o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificar o corpo de Cristo. Não se trata aqui de uma questão de promoção, não se trata aqui de uma questão de status, de título, de nomenclatura, de cargo, mas se trata aqui de um objetivo de edificação da igreja do Senhor. Para a edificação da igreja do Senhor, o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres.
O que é interessante quando nós lemos o próprio texto sagrado é que o próprio texto bíblico que lemos também nos informa que Ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para. Ou seja, o Senhor concedeu à sua igreja mestres, não todos, mas concedeu mestres. O Senhor concedeu à sua igreja pastores, não todos, mas concedeu. O Senhor concedeu à sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, mas não todos são. Então, uns foram chamados para serem mestres, não todos. Não todos. E aquele que fora chamado, aquele que foi separado para ser mestre, da mesma forma, esta palavra se aplica aos outros dons mencionados. Pastor, profeta, evangelista, apóstolo. Os outros dons aqui mencionados, da mesma forma se aplica. Uns, não todos. Nem todos foram chamados para serem pastores. Nem todos foram. Mas o Senhor separou uns para pastores, uns para profetas. Então, fica claro aqui para nós que nós precisamos ter um entendimento, é importante que tenhamos esse entendimento do nosso papel no corpo. Para que fomos chamados? Você é educador cristão, que entende a sua chamada, que entende que foi chamado por Deus para o ensino, para exercer o ministério de mestre, de educador, de professor, de ser aquele que instrui o rebanho de Deus, que conduz o rebanho de Deus na questão do ensino bíblico-teológico. Você precisa entender o alerta de Deus ou a instrução de Deus que está proferida em Romanos, no capítulo 12 e versículo 7, que é: haja dedicação, que haja esmero no ensino. Se é ensino, que haja dedicação, que haja esmero, que haja preparo. Quando nós lemos, ou quando nós vemos aqui, já adentrando a nossa exposição aqui, do nosso momento devocional, quando nós olhamos para o nosso cenário, para o cenário da igreja, quando nós olhamos para o nosso cenário como igreja, a nível geral, nós estamos vendo um cenário onde muitos falsos ensinamentos estão sendo aí expostos, onde muitos falsos profetas estão surgindo, falsas doutrinas, heresias, pseudo-evangelho, doutrinas contrárias à fé cristã, doutrinas com, vamos dizer, com um certo teor sincrético, doutrinas com inserção de algumas coisas que não estão em conformidade com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina bíblica, ou seja, de forma sutil, de forma sagaz, de forma bem sorrateira, o inimigo tem introduzido no seio da igreja, ou nas igrejas, ensinamentos e doutrinas de demônios, como já alertava o apóstolo Paulo a Timóteo. Doutrinas essas que conduzem a igreja à apostasia.
Como diz a palavra de Deus, que muitos, por ouvirem a espíritos de demônios, doutrinas de demônios, esses, por ouvirem, por seguirem esses ensinamentos, se apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé. E nós estamos vendo isso claramente. Então, é de suma importância a ação do educador cristão. É de suma importância a sua ação como professor, a sua ação como mestre, a sua ação como pastor e mestre, porque todo pastor, todo aquele que está diante do rebanho de Deus, precisa também buscar se dedicar e se preparar na questão do ensino da palavra de Deus. Haja visto que há sobre as suas mãos uma responsabilidade para com o rebanho de Deus, que não é seu, mas lhe foi confiado. O rebanho é de Deus, as ovelhas não são do pastor, mas são do Senhor. Então todo pastor, ele tem que ter esse entendimento de que há uma necessidade de ser também uma pessoa com habilidade, com destreza no ensino da palavra. Todo pastor precisa ter também esse entendimento, repito, porque quando você lê a palavra de Deus, você consegue perceber claramente que há uma certa junção entre pastor e mestre. Por quê? Haja vista a grande responsabilidade que está sobre a mão do pastor, daquele que está ali para conduzir o rebanho de Deus. Pois bem, temos um cenário onde há uma grande propagação, um grande crescimento de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, de doutrinas deturpadas. Temos também a necessidade constante de instrução da Igreja do Senhor Jesus. Haja vista que você que é professor de escola bíblica dominical já deve ter percebido. Há no seio da igreja, há no Arraial dos Santos, muitos irmãos e irmãs, novos convertidos, irmãos que estão aqui ainda, que estão ainda caminhando, dando seus primeiros passos. Há também no seio da igreja aqueles que já possuem uma certa maturidade, que já possuem uma certa, vamos dizer, um certo tempo como de caminhada cristã, mas ainda não possuem maturidade bíblica. Adnilson, maturidade bíblica? Sim. Há muitas pessoas que possuem tempo de cristão, tempo na igreja, mas não possuem entendimento de algumas questões e algumas doutrinas básicas da fé cristã. Isso você já deve ter percebido na sua respectiva escola bíblica dominical. Há muitos homens e mulheres, às vezes até obreiros, que servem ao Senhor com alegria, servem ao Senhor com dedicação, mas possuem ainda uma certa deficiência em relação a algumas doutrinas básicas da fé cristã. Ainda não possuem um certo entendimento sobre algumas doutrinas bíblicas, teológicas, que ainda têm uma certa dificuldade de entender algumas áreas, algumas doutrinas básicas que fazem parte da espinha dorsal do Evangelho. Então, se faz necessário o exercício do papel do educador cristão para poder combater a propagação. Eu gosto de dizer, aqui para mim concluir esse raciocínio, eu uso dizer que nós precisamos, a Igreja do Senhor precisa se despertar, ela precisa acordar para valorizar os mestres, para valorizar o educador cristão. E nós vamos ver aqui, nesse breve devocional, por quê. Adentrando, pois, aqui ao nosso momento devocional, de forma mais direta, precisa haver, como mencionei, preparo, dedicação. E quando nós falamos disso, nós entramos aqui em uma introdução
Ou partimos para uma breve introdução, para algo prático, para que haja um melhor entendimento do que eu quero propor nessa manhã devocional, para todos vocês que me escutam nesse grupo e também no canal no YouTube. Quando você, eu não, porque eu não possuo, mas quando você tem um problema no seu carro, só um exemplo, um problema no seu carro, e quebrou algum tipo de peça do seu carro, motor, danificou a parte elétrica, o que você faz? Automaticamente você vai procurar o melhor mecânico, não é isso? Você vai buscar o melhor mecânico, alguém que tenha a habilidade e a capacidade de realmente resolver o problema. Quando você tem algum problema na sua casa, o que você vai fazer? Você vai procurar o melhor mestre de obra para resolver o seu problema, para consertar a sua casa. Quando o assunto é educação cristã, quando o assunto é educação, normalmente o que o pai e a mãe vai procurar para o seu filho é educação de melhor qualidade, se assim ele puder fazer. Se assim ele tiver a condição, ele vai pagar uma escola particular, ele vai pagar uma escola privada para poder dar uma educação de qualidade. Não que a educação pública não seja, mas ao colocar o filho em uma escola particular, supõe, né, o pai e a mãe, ele coloca supondo que lá há uma educação melhor, há uma melhor didática, há uma melhor pedagogia do que na escola pública. Entende-se que é essa a intenção. Então, quando nós falamos sobre dedicação, esmero, nós estamos falando também nessa questão. Porque todos aqueles que se dirigem às suas respectivas escolas bíblicas dominicais, eles vão para a escola bíblica dominical esperando receber de você, professor, de nós, professores, o melhor. Esperando encontrar ali no ambiente de sala o melhor possível, ou o melhor ensinamento possível para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento como irmão, como irmã, como servo e serva de Deus. Então, se faz necessário para nós, na condição de professores, nos manter focados na preparação. Focados na preparação. Dedicados. Buscando diariamente o aperfeiçoamento. Para oferecer sempre o melhor para a igreja do Senhor Jesus. Para a igreja de igreja. É algo que entristece, é algo que nos entristece, nós que amamos o ensino, é algo que nos entristece quando nós nos deparamos com um ambiente de sala ou quando nós nos deparamos com um ambiente de escola bíblica onde é nítido o despreparo, quando é nítido a falta de dedicação ao ensino. Isso nos entristece. Isso nos causa tristeza. E com certeza, isso traz também problemas para o bom andamento da igreja do Senhor Jesus. Quando há professores dedicados, quando há professores que realmente estão focados no aperfeiçoamento constante para levar sempre o melhor para a igreja do Senhor Jesus, o resultado é notório. Por quê? Porque há edificação, porque há um crescimento, um desenvolvimento da igreja, nesse sentido. Agora, quando não há dedicação ao ensino, quando não há dedicação, esmero, preparo, aí nós vemos o oposto. Aí nós vemos, vamos dizer, nós começamos a ver a igreja do Senhor Jesus passando por alguns problemas de cunho teológico,
quando falta preparo, quando falta essa questão do esmero, da dedicação, então nós começamos a ver o oposto. Por essa razão é necessário haver em nós dedicação, preparo. E aqui eu vou pontuar para você, para finalizarmos aqui esse momento devocional, dessa palavra ao educador cristão. As áreas que precisam ser trabalhadas por nós, para a glória de Deus, para a glória do nome do Senhor, para crescimento da obra de Deus, para melhor desenvolvimento, da obra de Deus. Alguns pontos que precisam ser levados em conta por todos nós, como professores, como educadores cristãos. Tivemos recentemente o Dia do Professor, não é isso? Então, para nós, como professores e educadores cristãos, é importante o preparo. E muitas pessoas acabam negligenciando, muitos professores acabam não tendo esse entendimento, e é importante que tenham, da necessidade de um preparo, de uma dedicação, de um foco, de um preparo constante para melhor servir. Não para dizer que é bom, para dizer que é melhor, mas fazer o melhor, ser o melhor que puder ser, fazer o melhor que puder fazer nas condições que tem, até que haja condições melhores para fazer ainda melhor. Não para uma questão de vanglória, mas para uma questão de entendimento de que dedicação ao ensino, esmero, é a ordenança da palavra de Deus. Não é uma opção. É a palavra de Deus que instrui, que haja dedicação no ensino. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que ninguém, mas porque você entende que você, na condição de professor, na condição de pastor e mestre, precisa se dedicar ao ensino. Para quê? Para entender a palavra, para viver a palavra e para poder também instruir. Isso é muito importante. Por quê? E aqui eu vou fazer a leitura de um texto, em seguida eu vou falar sobre os pontos que eu quero tratar com você. Leia comigo um texto sagrado, no escrito da epístola de Paulo a Timóteo. Tem tudo a ver com a palavra que acabei de mencionar. Escrito de Paulo a Timóteo, vamos lá. Primeira epístola, ou primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, tá? Apenas a parte final do versículo, que diz assim: fazendo assim, tu vais salvar tanto a ti, como àqueles que te ouvirem. Fazendo o quê? Continuando nesses deveres. Que deveres? Sendo diligente, como diz o versículo 15, seja cuidadoso, diligente, para que o teu progresso seja manifesto. Olha que palavra. Seja diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos, cuidando da tua própria vida, cuidando de ti mesmo e da doutrina. Depois você pode dar uma lida nesse texto, nesses dois versículos, versículo de número 15 e 16 do capítulo 4 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então, perceba que é importante essa dedicação, esse esmero, essa busca diária pelo aperfeiçoamento na doutrina, no viver a palavra. Para quê? Para que você possa, porque isso vai salvar tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Isso é muito importante. O educador cristão, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque diante dele estão as ovelhas do Senhor. É uma responsabilidade muito grande. Vamos lá. Precisa haver dedicação e preparo. Que preparo e dedicação é essa? Como já falei aqui, preparo e dedicação no aspecto de conduta, de ética. O apóstolo Paulo, falando na segunda epístola,
ou na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Eu serei breve na exposição desses pontos, em nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Você já pode fazer a leitura, em nome do Senhor Jesus. Nos diz da seguinte forma: o que de minha parte você ouviu, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para que possam instruir a outros, para que possam ensinar a outros, para que eles possam também instruir a outros. Interessante, né? Então, pessoas fiéis e idôneas. Então, é uma característica, ou é algo que está inserido nesse preparo do educador cristão. A fidelidade, a idoneidade, caráter, precisamos ter. O professor, o educador cristão precisa ter caráter, precisa ter idoneidade. Ele precisa ter a vida condizente com o discurso. Ele precisa viver, sobretudo viver, aquilo que ele ensina como educador. Ele precisa ser o primeiro alvo, ele precisa ser o alvo primário, né, da sua instrução. Não faz sentido o professor de escola bíblica falar sobre compromisso, sobre comprometimento com a obra de Deus, se o tal não tem. Não faz sentido o professor, o educador cristão, se colocar na condição de professor, falando sobre amor pela palavra, zelo pela palavra, fidelidade às Escrituras, se o mesmo não tem. Então ele precisa ter fidelidade e idoneidade, caráter, ser idôneo, uma pessoa reta, uma pessoa de conduta ilibada. É fundamental para que o seu ministério como educador cristão não seja censurado, para que ele não sofra censura em seu ministério, para que não haja nenhum tipo de rachadura em seu ministério. Ele precisa ser alguém que esteja sempre vigilante nesse sentido. Faz parte da preparação do educador cristão também a questão espiritual. Porque o nosso trabalho como educador cristão é também um trabalho espiritual. Então nós precisamos estar preparados espiritualmente. Oração, vida devocional, de meditação na palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus, de oração, jejum, vida espiritual. O educador cristão precisa ter esse preparo, porque a nossa batalha na esfera da educação cristã, no contexto de educação cristã, é espiritual. Não é contra aqueles que muitas das vezes se opõem, né, se colocam contra o meu ou o seu ministério, se colocam contra a chamada de Deus na sua vida. Não, nossa batalha é espiritual. A nossa luta naquele momento ali, a nossa batalha é também de esfera espiritual. Porque ali no ambiente de sala nós estamos ministrando a palavra que é espiritual, a palavra de Deus que se discerne espiritualmente. Estamos ministrando a palavra que é capaz de quebrar as amarras, de quebrar as cadeias, de desfazer, de tirar, essa é a palavra certa, de tirar as vendas, a venda espiritual, tirar as escamas, né, que estão nos olhos ali, desfazer toda a cegueira espiritual que permeia a igreja do Senhor Jesus através da exposição da palavra. Então, preparo espiritual é necessário, é indispensável. Também se faz necessário um preparo bíblico, estarmos preparados biblicamente. A escola bíblica dominical, em seu nome já diz a sua finalidade. Escola bíblica.
bíblica. Bíblia. A ferramenta principal do educador cristão, a ferramenta principal. Ele pode ter acesso e buscar acesso a outros materiais? Pode, sim, claro. Ele pode buscar acesso a outros livros de outros escritores, livros de escritores cristãos, materiais que possam trazer subsídio para a sua aula? Pode, deve, é útil, tem grande serventia, sim, claro. Mas, porém, entretanto, a ferramenta principal do educador cristão é Bíblia. Palavra de Deus, Escritura. Então precisa haver um preparo bíblico. A Bíblia é a ferramenta. É a Bíblia a ferramenta do educador cristão no ambiente de sala. Bíblia é sagrada. Nós não podemos trocar, nós não podemos levar a aula da escola bíblica dominical para conceitos que saem dessa questão. Por exemplo, não podemos tratar a aula da escola bíblica dominical como um momento para contar histórias, por exemplo. Contar experiências pessoais. Porque eu fiz isso, fiz aquilo, Não. É um momento para a exposição da palavra. Escola bíblica. Não é um momento para nós falarmos de assuntos secundários de maneira tal que a centralidade da escola bíblica não seja a Bíblia. Infelizmente isso acontece em alguns cenários de escola bíblica. Você que é aluno de escola bíblica dominical já deve ter percebido isso, que às vezes isso acontece. O educador acaba tomando ou dando primazia ou dando prioridade a outras questões no momento da lição e se esquecendo de tratar de assuntos bíblicos, de Bíblia, porque a escola ela é bíblica. Lembrando sempre que essas minhas palavras não estão aqui sendo ditas para dizer para você que você não pode ter acesso a outros materiais, de forma alguma, até porque eu tenho acesso a outros materiais. O que não pode haver em nós é uma distorção da prioridade. O que é prioridade? Bíblia. Então precisa ter um preparo bíblico. Outra observação e instrução para nós é que nós precisamos nos preparar de maneira pedagogicamente. Pedagogia, pedagogo. Você que é um professor formado em pedagogia deve saber muito claramente o que eu estou falando. Muitos dos professores de escola bíblica dominical são pedagogos, ou seja, formados na área de pedagogia. É uma área que eu acho bastante interessante, até porque tive a oportunidade de trabalhar em escola. Tive a oportunidade de trabalhar em uma escola e conversei com muitos pedagogos que estavam ali em formação ainda, outros formados, e pude aprender um pouco com eles. Pois bem, pedagogicamente, você educador cristão precisa se preparar pedagogicamente. Pedagogia, uma explicação bem simplória, bem simples do sentido da palavra, é a habilidade para instruir, para conduzir a formação. É a habilidade, destreza para instruir, conduzir a formação. Educar. Essa palavra era bastante aplicada, foi bastante aplicada em tempos antigos, para aqueles que instruíam crianças, meninos, os aios, os instrutores. Palavra de origem grega, essa palavra pedagogia de origem grega está ligada à arte de conduzir a formação, a educação. Paidagogos, pedagogia. Então nós precisamos ter também esse preparo pedagógico, essa habilidade, buscar essa habilidade para instruir, para conduzir a formação. Haja vista que a escola bíblica dominical, ela tem esse papel formador, de formação, de formar o caráter cristão nos irmãos.
Não formar a questão, não trazer uma formação, vamos dizer, denominacional, né? Mas trazer uma formação cristã, à luz das Escrituras. Esse é o nosso papel, como educador cristão. Então precisamos buscar essa habilidade para conduzir a formação, para instruir, para conduzir, para educar, pedagogia. Precisamos, como educador cristão, buscar esse preparo pedagógico, para melhor servir a igreja do Senhor Jesus. Pense, quando pensar na questão pedagogia, lembre da questão de formação. É isso que os professores fazem, você pode ver claramente, né? Os professores fazem, eles formam. Nessa ida da criança ao ambiente de sala, ele está sendo formado. Está sendo formado ali, está recebendo informação. Ele está sendo instruído acerca de diversas matérias. Então ali está sendo, né, através dessa instrução, ele está sendo formado. E o professor está ali conduzindo a formação dessa criança, desse rapaz ou dessa jovem. Então nós, como educadores cristãos, temos que nos preparar pedagogicamente. Também devemos nos preparar e ter o entendimento da necessidade de nos preparar intelectualmente. Intelectualidade, o intelecto, a capacidade de compreensão, intelecto, capacidade de compreender, inteligência, entendimento, capacidade de raciocínio, capacidade cognitiva, intelectualmente, capacidade de compreender. Ou seja, termos capacidade intelectual para compreender os assuntos abordados, para raciocinar, para ter raciocínio, para ter entendimento e agir com inteligência no ambiente de sala. Intelecto, capacidade intelectual para compreender os assuntos abordados. Inteligência. Devemos nos desenvolver também, intelectualmente falando. E quando eu falo de desenvolvimento intelectual, isso está muito ligado à questão de compreender o contexto cultural, compreender a questão do que vai ser abordado ali na sala, para que de maneira bem clara, com entendimento, o assunto tratado possa trazer edificação para todos os que ali estão. Capacidade intelectual, inteligência. Intelectualmente falando, precisamos também estar preparados. Precisamos nos preparar didaticamente. Didática. Essa é uma palavra muito usada, né? As pessoas usam essa palavra didática. Recentemente conversei com um irmão, professor de escola bíblica, que era professor, na verdade, de escola bíblica dominical, e recentemente se ausentou do quadro de professores em uma igreja local. E ele falava muito sobre essa questão da didática no ato do ensino. Então nós precisamos também nos preparar didaticamente. A didática, essa questão da didática está ligada às técnicas, metodologia, técnicas de ensino, a arte da transmissão do conhecimento. É interessante isso, quando nós pensamos em didática, né? A didática aponta para essa questão das técnicas de ensino, da arte de transmitir o conhecimento. Então não basta somente conhecer, né? Então quando nós falamos sobre isso, sobre um preparo didático, não basta somente conhecer a Bíblia, não basta somente saber os textos dos versículos, mas precisamos ter também capacidade, buscar em Deus capacidade para transmitir o conhecimento que foi adquirido. Transmitir.
Muitas pessoas conhecem muita Bíblia, conhecem muito, mas não sabem transmitir este conhecimento. Possuem uma certa dificuldade na hora de transmitir o conhecimento adquirido. Então, aquele que está na condição de educador cristão, ele precisa se dedicar, buscar capacidade, ou capacitar-se, melhor dizendo, para transmissão desse conhecimento adquirido, por Deus concedido. Então, ele precisa também buscar essa capacidade de transmitir conhecimento. E aí entra os métodos e as técnicas neste processo de ensino e aprendizagem. Aí entra essa questão dos métodos, das técnicas, nesse processo de ensino e aprendizagem. Ensino e aprendizagem. E aí você vai ver alguns elementos, você vai poder estudar, se assim quiser, a respeito de alguns elementos da ação da didática. Tá? Esses elementos aí, alguns elementos são professor, aluno, conteúdo que vai ser citado, né? O conteúdo que vai ser exposto, conteúdo que vai ser compartilhado, o contexto de aprendizagem. É muito importante que você tenha também essa noção do contexto ao qual você está inserido. Por exemplo, se você estiver dentro de um contexto de aprendizagem, onde há pessoas com uma capacidade, digamos, acadêmica pequena, tá? Não menosprezando aqui os irmãos, não é nesse sentido, mas no sentido de realidade, de contexto. Se você estiver dentro de uma igreja onde o ambiente a qual você vai lecionar é de pessoas com uma capacidade acadêmica pequena, baixa, num linguajar mais claro, pessoas sem estudo, pessoas iletradas, pessoas que possuem uma certa dificuldade de leitura, de compreensão. Então você tem que entender o contexto de aprendizado para que você possa, dentro desse contexto, transmitir da melhor maneira possível o conteúdo. Aí é a questão do contexto de aprendizagem. Qual é o contexto ao qual você está inserido? Da mesma forma, se você está diante de um grupo de pessoas, de alunos, um auditório de pessoas com alto nível de capacidade teológica, alto nível de conhecimento, alto nível acadêmico, então você, dentro desse contexto, tem que trazer uma palavra ou trazer um ensinamento no nível desse contexto. Eu creio que os irmãos já entenderam o que eu quero dizer. Então o educador cristão precisa ter essa capacidade, precisa ter essa percepção, esse entendimento, visando o aperfeiçoamento da igreja, visando o crescimento da igreja. Não faz nenhum sentido você chegar diante de alunos com capacidade, digamos, com pouca capacidade acadêmica e trazer algo a nível de bacharel em teologia. Algo muito, mas sem explicar no nível de compreensão dos irmãos. Ou seja, isso aí vai fazer com que a sua aula seja apenas uma exposição de conhecimento, uma demonstração de conhecimento sua, mas não vai trazer nenhuma edificação, porque ninguém vai entender o que você falou. Da mesma forma, no outro sentido, chegar diante de um público com conhecimento bíblico-teológico avantajado e falar coisas rasas, coisas sem nenhum tipo de nexo, ou coisas que não vão agregar nada para aqueles que já possuem um crescimento mais apurado, teologicamente falando. Então você precisa também estar atento a esse elemento da ação didática, que é o contexto de aprendizagem. Sem esquecer, é claro, do terceiro que mencionei, que é o conteúdo. É muito importante. O conteúdo que vai ser tratado precisa ser estudado. Precisa ser estudado. O conteúdo que vai ser transmitido precisa ser estudado, revisado.
Você precisa ter esse compromisso de conhecer o conteúdo que você vai tratar em sala, para que você não se perca no momento da transmissão, do ensino da palavra, para que você tenha pelo menos o domínio do assunto que vai ser elaborado, que vai ser ali explanado no momento da aula. Não digo domínio total do tema, porque muitas das vezes nós não conseguimos, por mais que nós tenhamos esforço e dedicação, não conseguimos ter domínio de respectivos temas, de respectivos assuntos. Mas ter pelo menos o básico de compreensão do que vai ser tratado, do conteúdo que vai ser elaborado, é indispensável para nós como educadores cristãos. E por fim, o último elemento de ação didática que eu quero compartilhar são as estratégias e métodos de ensino, estratégias, metodologia. Alguns usam a questão dos gráficos, uma estratégia, um método. Outros usam dinâmicas. Outros usam ilustrações. Há aqueles que usam imagens do data show. Há aqueles que preferem usar as lousas. Ou seja, são estratégias e métodos para facilitar o ensino, para facilitar a compreensão do que está sendo tratado, a didática, as técnicas de ensino, a arte de transmitir conhecimento. Então, que você possa usar da melhor maneira possível as ferramentas que Deus te deu, dentro, é claro, do contexto de aprendizagem. Há contextos ou há cenários, para a gente poder aqui concluir, em que as pessoas conseguem compreender melhor o que vai ser tratado quando lhes é exposto algo em lousa. Outros preferem ou têm maior facilidade de entendimento quando é abordado ilustrações, algum tipo de ilustração. Já há outros que preferem ou têm uma facilidade melhor de absorver o ensino através de imagens, comunicação visual, ou vídeos, comunicação audiovisual, transmissão de vídeos. Enfim, cada professor tem a sua metodologia, tem a sua técnica, né? Usa as técnicas que lhe são úteis para o seu ambiente de sala. Eu particularmente gosto do uso de lousa para escrever, para fazer algum tipo de desenho, para fazer algum tipo de comparação, ligação de um texto para com o outro, para conduzir os alunos à leitura dos textos bíblicos. Enfim, eu particularmente acho de suma importância e de extrema utilidade lousa, quadro branco. Já há outros que acham melhor o uso de imagens, slides. Enfim, mas cada um tem a sua técnica, a sua didática. Contanto, é claro que isso traga a edificação do corpo de Cristo no aspecto do ensino. Precisamos, por fim, esse é o último, aqui para a nossa meditação, precisamos também de preparo teológico. Preparo teológico, palavra teologia, né? Essa palavra ela é muito demonizada por algumas pessoas. Teologia, preparo teológico. Quando fala em teologia, muitas pessoas acabam, alguns irmãos, infelizmente, possuem uma certa barreira ao ensino teológico. Quando fala, formação teológica, a pessoa já, não, teologia para quê? Né? Deus me dá na hora, não preciso estudar teologia. Tem gente que tem esse pensamento, né? Algumas pessoas têm esse pensamento bem, vamos dizer, retrógrado, né? Acabam demonizando teologia, se esquecendo que a escola bíblica, por ser bíblica, ela trata de teologia. Ela é a maior escola teológica, é uma escola de teologia, né? Escola teológica.
Então, o professor precisa ter preparo teológico. Eu sei que muitos irmãos não possuem recurso financeiro ou não têm condição financeira para pagar um seminário de teologia. Às vezes não tem um apoio da sua igreja para custear um seminário de teologia. Eu, por exemplo, não possuo, né, bacharel em teologia. Não possuo. Queria tê-lo, mas não tenho. Não tive oportunidade, capacidade, vamos dizer, oportunidade financeira para fazer este curso, né, de teologia. Faculdade teológica, né, 4 anos, bacharelado. Não tive a oportunidade de fazer. O que possuo é o básico em teologia e também possuo capacitação em áreas de missões, evangelismo e plantio de igrejas. Mas possuo o básico em teologia e também possuo conhecimento em áreas de missiologia, plantio de igreja, discipulado, evangelização, enfim. Mas é necessário que nós tenhamos o preparo teológico. Preparo teológico. E aí nós entramos em teologia sistemática, o conhecimento das doutrinas, né? Pneumatologia, amartiologia, escatologia, enfim. O preparo teológico, o conhecimento básico, o conhecimento das doutrinas básicas da fé cristã. Conhecimento e a busca contínua pelo conhecimento teológico. Ler livros, assistir videoaulas, tudo isso é útil para um preparo teológico. Vai haver uma lição sobre escatologia. Não domino o assunto. Mas isso não significa que você não vai procurar se preparar teologicamente. Não. O bom professor, o educador cristão que se dedica, ele procura subsídio. Ele vai procurar, com dedicação, aprender mais sobre o assunto. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: haja dedicação ao ensino, haja preparação. Então nós precisamos ter também preparo teológico, manejando bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é algo indispensável para o professor de escola bíblica dominical. Repito novamente, haja vista que a escola bíblica, em seu nome, já diz a sua finalidade. Bíblica, ela é bíblica. Então é indispensável que o professor de escola bíblica maneje bem a palavra de Deus, dentro da exegese textual, dentro de uma hermenêutica bíblica correta, manejar bem. Preparo teológico, bíblico teológico, porque a ferramenta do educador cristão, a principal ferramenta, é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Escola bíblica dominical. Escola por ter todo um cenário, um contexto de escola, pedagogia, didática, bíblica, porque a ferramenta principal, porque a ferramenta principal é Bíblia. Então, escola bíblica dominical, né? Os domingos pela manhã são amplamente utilizados aí para as nossas escolas. Pois bem, meus queridos, eu quero concluir dizendo que nós, como Igreja do Senhor Jesus, a Igreja do Senhor Jesus, eu até conversei isso com alguns pastores, com alguns irmãos, pastores amigos, há um tempo atrás, pastores professores, pastores teólogos, bacharéis de teologia. Eu conversei a respeito disso, né, com eles, que nós como igreja precisamos valorizar os educadores cristãos, precisamos valorizar, promover, valorizar os educadores cristãos. Ednilson, por que você está dizendo isso? Porque muitos irmãos não valorizam os educadores cristãos. Muitas igrejas não dão o devido valor aos mestres que Deus deu à igreja. Efésios 4:11. Deus deu profetas? Deu. Deus deu pastores? Deu. Deus deu evangelistas, apóstolos, enviados? Né? Deu. Deus concedeu. Assim como Ele também concedeu mestres, educadores, pessoas separadas por Ele para isso, para a edificação da igreja.
Então, muitas das vezes a igreja não valoriza seus educadores, não valoriza os mestres que foram a ela concedidos. Então, a igreja do Senhor Jesus precisa valorizar os seus mestres. Para quê? Por quê? Porque os mestres são a última barreira, são uma barreira de defesa contra os falsos ensinamentos no seio da igreja. Aonde há uma desvalorização dos mestres, dos ensinadores, dos educadores, há uma grande propagação de heresias, de evangelho distorcido, de mensagens deturpadas. Por quê? Porque há uma desvalorização do mestre, do instrutor, do ensinador cristão. Mas aonde há valorização do professor bíblico, do professor de teologia, do mestre, daquele que foi levantado por Deus, onde há a valorização e o entendimento do papel desse educador cristão, aí, meu irmão, a heresia não se propaga, o falso ensinamento não ganha espaço, a instrução no seio da igreja predomina. O ensinamento genuíno da palavra de Deus é notório. Então nós precisamos valorizar, porque o mestre é essa barreira contra as heresias. Precisamos valorizar os nossos educadores, os mestres dedicados, aqueles que se dedicam ao ensino, porque são eles que são ferramenta para a formação de novos líderes, para a formação de novos discípulos. Eu tive educadores cristãos, eu tive professores de teologia, professores de EBD. Pastor Gilson Gadelha foi meu professor em Aerolândia 12, logo quando meus primeiros passos. Ana Marta Monteiro, que eu chamo de Martinha, que hoje ainda está em Aerolândia 2, foi minha professora. Dentre muitos outros, pastora Merilene, na época a irmã Quilvia, também, irmão Adriano, na ocasião, irmão Adriano, que foi liderança de juventude naquela ocasião, em Aerolândia 2, onde eu congregava junto com minha esposa, que na época era minha companheira de departamento de mocidade, hoje minha esposa, enfim. Então, o educador cristão tem um papel importante na formação de novos líderes, na formação cristã, na formação dos discípulos, onde não há uma valorização do mestre dedicado ao ensino, então não haverá uma formação eficaz de discípulos, de novos líderes. E é necessária a formação de novos líderes porque nós vamos passar. Você, pastor, que já está há muitos anos na obra, precisa ter esse entendimento. Você vai passar. Nós vamos passar. Então nós precisamos preparar novos líderes, novos vocacionados. É importante porque o mestre é vocacionado por Deus. Deus deu à igreja. Eu estou ratificando isso daqui porque algumas pessoas têm dificuldade de ter esse entendimento. Reconhece o papel do profeta, reconhece o papel do pastor, mas tem dificuldade de entender que Deus deu à igreja mestres, educadores. Deus deu uns para, não todos, uns para. Então Deus deu. São vocacionados para edificar a igreja teologicamente, para que a igreja possa combater os falsos ensinamentos. Os mestres têm esse papel. E é importante, porque o educador cristão, o seu papel, o seu ministério, se expande para outras gerações. Muitos que um dia foram alunos, hoje são professores. Então, se expande para gerações futuras o papel do educador cristão. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que é professor de escola dominical, que haja dedicação, que haja esmero. Se você, por alguma razão, tem se portado negligente nesse sentido, receba essa palavra. Receba essa palavra, dê um giro 360 graus e a partir de hoje comece a se dedicar um pouco mais ao ensino, se dedicar mais no cumprimento da sua vocação, da chamada que Deus lhe confiou. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a sua companhia, você que
pacientemente me acompanhou durante mais de 1 hora, ou seja, iniciou o dia juntamente comigo nessa manhã devocional, né? Que em nome de Jesus o Senhor te abençoe, abençoe tua vida, teu ministério, tua caminhada, que você possa continuar buscando a face de Deus. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê graça, que possamos vencer, que possamos suportar todas as aflições deste tempo presente, para que possamos um dia na glória descansar em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço por esse devocional, por essa manhã abençoada, por ter tido a oportunidade de iniciar mais um dia na tua presença, ouvindo tua palavra, buscando tua face, orando a ti. Glórias a ti, Pai. Glórias eu te dou por isso. Pai Santo, que no nome de Jesus, cada vida possa ser abençoada por ti no dia de hoje. Ajuda todos os amados irmãos, ajuda todos os professores, dá a eles graça e entendimento. Senhor, eu te agradeço, glorifico a Deus, glorifico a ti, Pai, pela vida dos amados irmãos que com alegria têm se dedicado a esse ministério de educação cristã. Que em nome de Jesus eles perseverem. Que o Senhor possa capacitá-los mais e mais. Nós somos dependentes de Ti. E que eu te peço, Pai, te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, até uma próxima oportunidade. Se assim Deus nos permitir, para que possamos estar juntos novamente, mais uma manhã devocional, falando das bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Paz do Senhor, meus irmãos.